Se você está estudando ou pretende estudar para a prova da CEA, fica aqui comigo porque nesse vídeo eu vou ajudar você a desmembrar o programa detalhado e saber exatamente o que cai em cada um dos módulos da sua prova. Garanto que o que você vai ver aqui com essa distribuição você nunca viu em outro lugar. Então fica comigo, meu nome é Thiago Feitosa e neste canal a gente fala sobre carreiras, certificações, tudo isso no mercado financeiro. Então se você pretende ou quer ter ou já tem uma carreira de sucesso no mercado financeiro, o meu convite é para que você se inscreva nesse canal e aperte o negocinho ali embaixo para ativar os merecotecos lá que faz barulhinho toda vez que a gente sobe um vídeo aqui, beleza? Roda a vinheta aí para nós, papai! Eu quero conversar com você sobre a prova da CEA. E quando a gente olha lá no programa detalhado da prova, a Anbima ela disponibiliza pra gente quanto que pode cair de cada um dos módulos. Mas ela não fala, olha, dentro deste módulo pode cair isso, isso e isso dessa forma. Não é isso. Mas o pai aqui vai fazer. Deixa eu te explicar como que a gente levantou essa estatística que vai ajudar você. Toda vez que você faz a prova da CEA, você recebe uma coisa chamada de detalhamento do seu exame, que é uma grade das perguntas, dos temas das perguntas que caíram na sua prova e destas, quantas você acertou. O que nosso time aqui fez foi o seguinte, nós colhemos detalhamento dos nossos alunos, então todos os alunos que fizeram e enviaram detalhamento para a gente nos últimos meses, a gente foi lá, consolidou, jogou num modelão de estatística lá para entender esse modelo estatístico de como que caía cada um dos temas. E o resultado ficou surpreendente. Então vamos lá, eu vou compartilhar aqui a minha tela com você, tá bom? Então é o seguinte, ó, este PDF que eu estou mostrando aqui na tela, eu estou mostrando para que eu tenha essa base de leitura, mas eu vou pedir para o meu editor boladão colocar aqui na tela para ficar fácil a sua leitura também. E no final desse vídeo tem um presente para você. Fica comigo até o final. Então olha só, na prova da CEA, Certificação de Especialista Anbima, no módulo 1 vão cair 6 perguntas, tá? São 6 perguntas que caem, não muda. E olha só, destas 6, 2 perguntas referem-se à composição do Sistema Financeiro Nacional, ou seja, o que compõe o Sistema Financeiro Nacional? Os órgãos de regulação, Banco Central, CVM, SUSEP, Previc, que cai na prova da CEA, tá bom? Depois, ó, a gente vai falar aqui sobre prevenção e combate à lavagem de dinheiro, que na prova da CEA é módulo 1 e caem 2 perguntas sobre este tema. Importante dizer que na última parada que a Anbima teve, né, porque quando eu estou gravando esse vídeo as provas estão suspensas e quando as provas voltarem, elas voltam com uma alteração significativa no tema prevenção à lavagem de dinheiro, tá bom? E essa alteração começa a cair já e eu, como sou uma pessoa muito legal, fiz uma live para explicar todas as mudanças, como é que vai vir agora e eu tô deixando o card aqui para você. Mas é claro, também aproveito aqui para fazer um jabá e dizer para você o seguinte, se você quiser estudar com um dos nossos cursos, nosso material está completo, está atualizado e você conta com todas as aulas ministradas por mim e também com o nosso suporte para tirar dúvidas e fazer com que você vá muito bem na prova de certificação da CEA ou outras que você escolher estudar com a gente. O link para você conhecer o nosso site está aqui na descrição desse vídeo, beleza? Então vamos lá. Continuando aqui, ainda no módulo 1, normas e padrões éticos, que fala sobre front running, sobre insider trade, insider information, tudo isso cai na prova da CEA e sobre esse tema 2 perguntas. Bom? Depois a gente vai para o módulo 2, que no módulo 2 da CEA, é importante que se diga, já tem bastante cálculo, tá? Então, ó, vai cair 7 perguntas no módulo 2. Significa que 3 perguntas são sobre conceitos de economia, para você saber ali como é que funciona o PIB, entender sobre as políticas monetárias, cambial, política fiscal, tudo isso cai na prova da CEA. Tá bom? E depois sobre finanças, aqui no caso da CEA, você vai precisar entender conceito de taxa de juros real, taxa nominal, capitalização simples, composta, como que você calcula o prazo médio ponderado de uma carteira, sobre custo médio ponderado de capital, tudo isso está incluso aqui no módulo 2 no tema finanças e portanto 4 perguntas sobre isso. Esse é um módulo que tem um peso significativo. Depois a gente vai aqui para o módulo 3, tá? O módulo 3 a gente vai estudar renda fixa, renda variável, derivativos e instrumentos. Instrumentos de derivativos é a mesma coisa que derivativos, né? Mas vamos lá.
3.1, instrumentos de renda fixa. 3 perguntas sobre isso, tá bom? 3 perguntinhas. Significa que sobre CDB, LCI, LCA, debênture ou títulos públicos, vão cair 3 perguntas sobre estes assuntos, não mais do que isso. Renda variável, 3 perguntas também. Aqui você precisa entender como é que funciona o mercado de ações, ações preferenciais, ações ordinárias, análise fundamentalista, análise técnica, tudo isso faz parte, oferta pública, como que a ação chega no mercado, tudo isso faz parte dessa grade. O item 3.3, derivativos, quando a gente estuda termos, swap, opções e futuros, tá? Neste caso, especificamente, caem 2 perguntas sobre isso, tá? E 3.4 é sobre COI, o certificado de operação estruturada. Sobre o certificado de operação estruturada cai uma única pergunta. Única pergunta. E aqui eu posso até meio que chutar aqui a pergunta. É uma pergunta que vai pedir para você calcular o resultado de um COI com capital protegido, alguma coisa dessa natureza, provavelmente deve cair lá na tua prova da CEA. 3.5 é sobre tributação para as pessoas físicas residentes no Brasil. Ou seja, como é que funciona a tributação para quem investe em renda fixa e renda variável? Então lembrar que na renda variável, quando a gente está falando lá de ações, de derivativos, a tributação é feita via DARF, é o investidor que recolhe, você precisa saber a regra do dedo duro e tudo mais. Como é que funciona a tributação nos derivativos, isso é importante, tá bom? 3.6 sobre clearing, ou seja, você saber aonde é que cada um dos títulos é custodiado. Esse é um assunto muito tranquilo, né? Da Selic e a clearing da B3, é uma questão que cai sobre isso. Já o módulo 4, que é o módulo que trata sobre fundos de investimentos. O módulo que trata sobre fundos de investimentos, ele é bem puxado e olha que interessante. Sobre fundos de investimentos propriamente ditos, tem 10 perguntas sobre isso. Tá? Então, não dá para vacilar, não dá. Módulo 4 você tem que entender ele, porque é extremamente importante você saber isso, porque é um peso significativo. Só que aqui vai cair sobre os fundos 555 da CVM, né? Renda fixa, cambial, multimercado e ações, mas também sobre ETF, sobre fundo imobiliário, sobre FDIC, sobre fundo de participação, tá bom? Que são os chamados private equity. Beleza, depois do 4.2 é um tema carteira administrada, que é uma prestação de serviço que a instituição pode oferecer para o cliente, administrando a carteira dele, mas ó, é uma pergunta que cai sobre carteira administrada e não mais do que isso. Depois a gente vai falar sobre tributação em fundos de investimentos, tá? Olha só, sobre o Come Cotas, como é que funciona isso? É uma pergunta. Uma pergunta. É bem suave isso. O Código Ambima para administração de recursos terceiros também, uma pergunta. Depois, ó, a gente vai aqui pro 5, que é previdência, tá? Então, ó, você entender o panorama, a diferença da previdência social para a previdência privada é importante, mas caiu uma pergunta. Depois, 5.2, ele vai falar sobre os agentes reguladores. E aqui, ó, os agentes reguladores é a própria SUSEP, tá? SUSEP, e quem que está acima da SUSEP, que é o Conselho Nacional de Seguros Privados, o CNSP, tudo isso você precisa ter em mente na hora de for fazer a prova, mas é importante que se diga que cai apenas uma questão sobre os reguladores do mercado de previdência, tá bom? Depois 5.3, produtos de previdência complementar aberta e suas características, 2 perguntas. Aqui, quais são os produtos que existem? PGBL e VGBL. Quais são as suas características? Como é que funciona? O que é a taxa de carregamento? Taxa de administração e por aí vai, tá bom? Aqui também é importante que se diga, quando a gente está falando de CEA, também pode cair a classificação dos fundos, né? O fundo soberano, o fundo que vai investir em renda variável, e lembrar que os fundos de investimentos que investem no mercado para atender planos de previdência, hoje pode ter até 100% no mercado de ações, segundo a resolução 4.444 do Conselho Monetário Nacional, tá bom? Seguindo, a gente vai falar aqui sobre as características técnicas. Aqui a gente vai falar sobre as características técnicas, tá? Importante falar que cai também sobre tábua atuarial. É importante que você entenda como é que funciona uma tábua atuarial no plano de previdência. Depois, ó, 5.7, qualidade da venda, apresentação dos aspectos técnicos e dos riscos do produto. Uma pergunta. Suave na nave, né? 8, tributação nos planos de previdência, tributação progressiva, regressiva, tem uma pergunta. Módulo 6, aí a gente vai falar sobre gestão de risco e performance.
Começa falando aqui sobre estatística aplicada. Média, desvio padrão, moda, variância, covariância, tudo isso cai aqui, tá bom? Mais 2 perguntas. Mas lembra que na prova da CEA você precisa fazer conta. Depois, ó, sobre risco e retorno, nós temos 2 perguntas tratando sobre isso. Os tipos de risco, aqui a gente fala também sobre o risco país. Tem uma coisa um pouco mais aprofundada aqui. 6.3. Seleção de carteiras e modelo de Markowitz. Quando a gente fala aqui sobre a fronteira eficiente, tudo isso aqui é importante nesse tema, mas tem 2 perguntas, tá? Então a gente vai casar aqui o modelo de Markowitz na seleção de carteira, escolha da carteira ótima, tudo isso, 2 perguntas sobre esse tema. E 6.4 CAPM, que é uma metodologia de precificação de ativo, Capital Asset Price Model, ou metodologia de precificação de capital ou de ativos, né? 2 perguntas sobre o CPM, e é muito tranquilo isso, lembra da fórmula. E aliás, na prova você pode consultar a fórmula do CAPM, então não tem nenhum mistério. Se você entende o CAPM estudando aqui, você não precisa decorar a fórmula vai estar na prova para você consultar. Leia a questão, saiba, olha, tem 2 perguntas sobre isso, olha a fórmula, você vai matar 2 perguntas de graça se você entender a pergunta, tá bom? E por último, sobre a alocação de ativos, por último não, né? Penúltimo. Sobre a alocação de ativos, alocação tática, alocação estratégica, tudo isso. Mas ó, uma pergunta sobre esse tema. E 6.7 que está aqui, gestão de riscos em fundos de investimentos e carteira administrada. O que é isso aqui? Quando a gente vai falar do VaR, do stop loss, do backtest, como é que funciona tudo isso? Uma pergunta. E o módulo 7, que tem um peso significativo na prova, porque tem 12 perguntas, é o módulo de planejamento financeiro. Então, ó, sobre entrevista e o processo de API, 4 perguntas. Então vai cair uma pergunta lá perguntando para você quais são os passos para elaborar um planejamento financeiro, tá? Você tem que coletar as informações do cliente. Primeiro passo é definir a maneira como será feito o trabalho, depois vai ter que obter os dados e por aí vai, até você implementar um processo de planejamento financeiro, monitorar isso, rebalancear e tudo mais. Então é importante isso. 4 perguntas sobre esse tema, tá? Depois, finanças comportamentais, que fala sobre as heurísticas da representatividade, excesso do quê? Excesso de confiança, faltou aqui, tá? Tudo isso, ó, 4 perguntas. E por último, mas não menos importante, planejamento de investimento. 4 perguntas. O tema planejamento de investimento certamente virá para você fazer contas, tá? Contas que garantam para o seu cliente que ele tem ali um retorno sobre o patrimônio dele, de acordo com a sua perspectiva, acima da inflação ou ganho nominal, considerando tributação, não considerando. Então, certamente para isso você vai precisar da HP, beleza? Quero lembrar que na prova da CEA são 70 perguntas e você precisa acertar no mínimo 49, tá bom? E sem conhecimento de HP é impossível fazer essa prova. Você precisa manjar bem de HP, é uma prova relativamente densa, então você vai precisar estudar bem, mas neste vídeo eu destrinchei para você cada tópico de cada módulo para ajudar na sua preparação e você ir mais confiante. E como eu disse, eu tinha um presente para você. Você pode baixar este PDF que eu usei aqui como base, clicando no link que está aqui embaixo, tá? Para você baixar e fazer as suas anotações e orientar o teu estudo. E claro, vale lembrar que sim, nosso curso está completo e você ainda conta com o nosso suporte para tirar dúvidas e ir muito bem na prova. Clica no link que está aqui embaixo para você conhecer o nosso site. E se esse vídeo fez sentido, compartilha com geral. A gente vai se ver no próximo. Tchau!